Olá, pessoal. Hoje nós vamos iniciar o tema liderança, microaulas das aulas 20 e 21, das páginas 52 a 55 da sua apostila do treinamento de líderes de célula, do TLC. Vamos então começar falando sobre esse tema essencial que é liderança. Como Jesus definiu liderança? Não é? Liderança de célula, liderança de igreja, liderança na família, liderança na política, no governo, liderança onde quer que seja, todos nós fomos chamados para liderar. E qual é o modelo correto? Qual é o modelo ideal? Qual é o modelo bíblico? É o modelo de Jesus Cristo. Jesus ensinou com a sua própria vida, com exemplos, com manifestação do poder de Deus. O exemplo dele foi de sermos líderes, líderes que servem. Em outras palavras, é um tema mais conhecido nos dias de hoje, tanto no meio secular e talvez pouco conhecido dentro da igreja, é o modelo de liderança serva. Vamos então conhecer um pouco sobre esse modelo. Mateus capítulo 20, nos versículos 26 a 28, Jesus fala sobre esse modelo. É o modelo do mestre. Não será assim entre vós, antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nós não precisamos procurar, embora é importante conhecer mais sobre liderança para os dias atuais, outros modelos de liderança, mas se nós queremos realmente seguir o Mestre, ser discípulos de Jesus, nós precisamos seguir também o seu modelo de liderança. Jesus, ele era um líder servo, e nós vamos entender hoje o que é ser um líder servo. Jesus, ele contrapôs, né, e ele falou para os seus discípulos que eles não deveriam ser como os governantes daquela época, como nós também não devemos ser como os governantes e como os líderes da nossa época. Ele disse, não será assim entre vós. A liderança no meio cristão não será assim. Jesus está dizendo, não será desse jeito que nós percebemos na nossa sociedade. Nós, como cristãos, não precisamos copiar a sociedade em nada em termos de liderança, porque nós temos um mestre em liderança, que é Jesus Cristo, que nos deixou exemplos, que nos deixou escrito como nós devemos liderar. E ele fala e nos ensina de várias maneiras que nós deveremos servir as pessoas. Se alguém quer ser líder, que primeiro sirva. No meio da liderança de célula, nós sempre ensinamos, né, o contrário daquilo que as pessoas ensinam na liderança secular. Embora liderança é liderança, líder é líder, tanto no meio secular quanto no meio cristão, no meio evangélico. Mas no meio secular, geralmente, lidera quem sabe mais. Mas no meio cristão, principalmente entre lideranças de células, lidera quem serve mais. Então Jesus nos chama a servir mais para que a gente possa ser como ele, ser discípulo dele, né? Porque o Filho do Homem, ele veio não para ser servido, mas para servir. Então a gente percebe aí que todo tipo de status, de posições, tudo que nós colocamos em liderança hoje como algo prioritário, aparência, status, recursos, posições, conhecimento, tudo isso para Jesus não é nada, porque o modelo do mestre é servir. E nós vamos então nestas aulas, nessas microaulas, entender melhor sobre esse estilo de liderança de Jesus. O DNA da liderança da igreja em célula, né? O DNA da liderança da igreja em célula é um DNA de liderança serva, tanto baseado em Mateus capítulo 20, quanto também em Êxodo, porque o modelo do mestre é esse, é o modelo de servir. Baseado em Êxodo, obviamente, Jesus nos mostra como nós devemos servir. Nós não vamos entrar aqui em detalhes sobre as qualificações, sobre as qualidades dos líderes, mas nós queremos estabelecer para a liderança de célula esse princípio de liderança serva, esse princípio de submissão e de serviço. Não é? Então, Êxodo 18, 21 diz o seguinte, presta atenção, além disto, procurarás dentre todo o povo homens de capacidade, tementes a Deus, observe bem, de capacidade, tementes a Deus, homens verazes ou homens diligentes,
que aborrecem a avareza, e porá sobre eles por chefe de 1000, ou líderes de 1000, vamos usar a palavra aqui em lugar de chefe, vamos colocar a palavra líderes, e porá sobre eles líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Então, como fica isso numa igreja em célula? Então, esse é um gráfico sugestivo para a nossa liderança. Ele é sugestivo, mas ao mesmo tempo, ele é um gráfico que realmente representa a realidade de todo líder que realmente quer seguir o modelo de Jesus dentro de uma igreja em célula. Primeiramente, nós viramos a pirâmide de cabeça para baixo, né? E nós temos acima de todos os membros das células. Eles estão lá no top, né? Depois nós temos o anfitrião e secretário, as pessoas que ajudam na célula. Temos o líder auxiliar. Temos o líder. Aparece o nosso primeiro líder de célula, o líder de 10. Né? Na ordem de Êxodo, nós vamos começar de baixo para cima. Líderes de 10 são líderes de célula. Né? Quando uma pessoa tem uma célula, o número básico é 10, 12, 15. Então, nós colocamos líderes de 10. Líderes de 50 seriam o que nós chamamos de supervisores, supervisores de setor. Né? A partir do momento que uma pessoa tem 2, 3 células, ele começa a caminhada, ele ingressa na caminhada de supervisor de setor. É um líder de 50 ou mais. Temos líderes de 100 ou líderes de centenas, né? São os coordenadores diários, coordenadores de rede, né? São os líderes de centenas, mais de 100. E temos os pastores de rede ou coordenadores de redes, como alguns falam também, em certas igrejas em células, são os líderes de 1000 ou de milhares. E assim, no final, nós temos então o pastor presidente da igreja e o conselho pastoral, a equipe pastoral da igreja. Não é? Então nós observamos aí que essa pirâmide é o contrário daquela pirâmide que o mundo muda. E aí nós vemos então a diferença da liderança dentro da igreja e a liderança lá do mundo. Não é? Jesus falou assim, entre vós não será assim, mas será assim como você pode ver nesse gráfico. As pessoas, os membros da célula, eles estão acima e você está embaixo, carregando fardo, carregando peso, ajudando, ensinando, sendo exemplo, sendo coluna, sendo suporte para aqueles que estão acima de você. Né? Então, isso é fundamental a gente entender, não apenas para liderar uma célula, mas dentro de casa, né? Dentro da família, no seu trabalho, na escola, onde quer que seja. Líder, seja um líder servo. Entenda a essência da liderança como servir. Bom, vamos prosseguir então estudando esse conceito dentro da Bíblia, dentro dos exemplos contemporâneos. Liderança serva. Qualquer estudo sobre liderança cristã, ele é incompleto, a não ser que a vida de Cristo seja estudada. Não seja estudada, nós temos que imitar Cristo, nós somos discípulos de Cristo. A gente fala estudada é porque a gente precisa analisar, ver, né, e contrapor o que Jesus fez e o que nós fazemos, como Jesus pensou e como nós pensamos. Não é? Então, se a gente não estudar, se a gente não avaliar, se a gente não seguir o exemplo da vida de Jesus, a gente nunca vai entender o que é liderança, não só cristã, mas liderança no sentido real, que foi demonstrado com o exemplo de Jesus. Nós temos duas pessoas no mundo secular que deu esse exemplo em suas empresas e em seus trabalhos. Né? Um é Greenleaf e o outro é Hunter. Né? Esses são homens do nosso século, dos nossos tempos, né? Que, embora não cristãos, ou mesmo que alguns professem ser cristãos, isso não faz diferença, eles muito nos ensinaram sobre a liderança serva. Eles dizem que o líder servo, ele é servo em primeiro lugar. Então nós temos aí o Robert Greenleaf e o autor do livro O Monge Executivo, James Hunter. São dois livros que eu sugiro a você ler, principalmente O Monge Executivo, é um excelente livro para você entender e para compreender o que é liderança serva. E o Robert Greenleaf você vai encontrar a maior parte dos artigos em inglês, talvez uma outra coisa em português, é excelente. São pessoas que passaram, principalmente o Robert Greenleaf, passou mais de 40 anos trabalhando em uma grande empresa dos Estados Unidos, onde ele aplicou esse princípio de liderança serva.
Outro livro também, Liderança que Liberta, não está aí a foto do livro, do Marshall, né? Publicado pela Missão Horizontes, é um livro excelente também para você entender sobre liderança serva. Ele diz o seguinte, que o que é uma liderança serva? O que é um líder servo? Em primeiro lugar, ele é um servo por natureza. Servo por natureza. Não é apenas aquele que serve fazendo coisas, faz aqui, faz ali. Não, isso não quer dizer que essa pessoa é um líder servo. Ele tem que ser servo por natureza, porque na verdade agora ele recebeu uma nova natureza, a natureza de Cristo. E Cristo ele é servo por natureza, não é? Como filho do homem ele é servo. Em segundo lugar, o líder servo ele já superou a síndrome do status. Você sabia que em liderança, posição e status é o nível mais baixo de liderança? Né? É considerado o nível mais baixo de liderança estudado dito e ensinado pelos estudiosos, especialistas em liderança, como John Maxwell, John Edmundo Haggai e outros, não é? Bill Hybels. Então nós notamos o que? Status e posição não realmente é sinônimo, não é sinônimo de liderança. Não é? Então não se preocupe com isso. E aquele que é líder servo, ele já superou o síndrome do status, da posição, né? Ele não vê o dinheiro em primeiro lugar, ele vê as pessoas em primeiro lugar. Eu tenho um exemplo muito prático disso. Nós temos, eu falo, Rodrigo, é uma aplicação do conceito de liderança serva. Quando nós trabalhávamos com treinamento de líderes, né, para se tornarem missionários, mais especificamente para ser missionários e pastores fora do Brasil, dos anos de 2005, né, a 2011, e também anteriormente trabalhamos em 1996, trabalhamos de 99 a 2001 na Índia e na Inglaterra, treinando líderes para plantar igrejas. E aqui no Brasil nós tivemos uma experiência interessante, né? Rodrigo era um excelente aluno, né? Uma pessoa que estava sendo preparada para trabalhar no Uruguai, na América Latina, e sempre obediente e submisso. Mas um dia ele se revoltou, né, contra a minha liderança e ele então abandonou o curso, foi para casa, disse que ia desistir e foi embora. E eu fiquei encucado, como pode aquele jovem tão submisso, tão obediente, e agora ele simplesmente vai abandonar. O que eu vou fazer, meu Deus? O que farei para restaurar Rodrigo? Porque ele me desacatou em público e, pelo que eu entendo, talvez ele não vai voltar. O que eu vou fazer? Pois bem, eu passei uns dias pensando em quando ele estava fora e orando, e ele voltou, ele retornou para o centro de treinamento, onde nós tínhamos aproximadamente 15 jovens que viviam em comunidade, e nós vivíamos junto com eles, não é? E ele retornou. Quando ele retornou, no primeiro dia da nossa devocional em grupo, eu fiz uma surpresa. Deus falou para mim, você precisa restaurar o Rodrigo. E só ele pedir perdão em público e falar que ele fez errado não vai resolver. Você precisa restaurar as emoções dele, você precisa ajudá-lo. E que Deus me deu de ideia? Deus falou para mim assim, antes da reunião você vai chamar ele, a sua esposa, outros líderes da base missionária, e você vai fazer algo. Você vai lavar os pés do Rodrigo. E foi isso que eu fiz. Para surpresa dele, quando eu marquei a reunião, só ele e mais 3, 4 líderes, eu lavei os pés de Rodrigo. E quando eu lavei os pés de Rodrigo, sem ele saber, sem ele esperar que eu fizesse isso, o Rodrigo foi quebrantado, chorou, me abraçou e a partir daquele momento iniciou uma nova amizade, uma nova relação entre nós. Relação essa que até os dias de hoje é uma relação de amor, é uma relação de carinho, é uma relação de líderes servos, de pessoas que fazem parte do mesmo propósito. Isso foi algo restaurador, né? E foi algo que eu aprendi na prática, dentre muitas outras, do que realmente uma liderança serva. Então, que esse exemplo possa servir para você, quem sabe, para você aplicar na sua casa, com seu filho, com a sua esposa, no seu trabalho, com o seu colega de trabalho, com o seu professor, e por aí vai, né? Quantas aplicações podemos ter desses princípios práticos de liderança serva que Jesus nos ensinou? Jesus também fez isso certa vez. Ele lavou os pés dos discípulos. Então, é muito importante você compreender para que você foi chamado. Você foi chamado para servir a Deus com o melhor, servir a Deus com os dons do Espírito Santo, com os talentos,
mas você precisa realmente apropriar-se da natureza de servo. O poder do líder servo, tá na página 53, ele vem pelo servir entre o povo. Foi assim que Jesus fez. E vários textos da Bíblia falam que Jesus servia entre o povo. Nas células nós vemos essa grande oportunidade de nós servirmos entre o povo. Não é pelo status, porque você é chamado líder de célula, você na verdade é um servo, é um facilitador, você não é um pregador da palavra, não é um mestre, você é alguém que serve entre o povo como o seu mestre servia, Jesus. A célula é a grande oportunidade para você ter o ministério em Deus e na igreja local. É a melhor oportunidade que você tem. Nós vemos no mundo de hoje uma necessidade de liderança. Existe uma crise mundial na liderança, tanto no contexto secular quanto religioso. E é muito importante a gente entender que essa crise é de fato mundial. Ela não é uma crise apenas no setor político, no comércio, na questão da escola, mas é geral, é na família, na igreja, em todos os aspectos. O mundo está clamando por líderes. E a palavra de Deus diz em Ezequiel 22, 30, que o Senhor procurou alguém que pudesse se colocar na brecha, mas a ninguém encontrou. Ninguém encontrou. Então Deus está procurando pessoas para se colocar na brecha como líderes servos, líderes que querem aprender a servir a Deus e a servir as pessoas com aquilo que Deus colocou na vida deles. Um outro aspecto importante da liderança, principalmente da liderança serva, é a liderança serva e a Missio Dei. Primeiramente, o que é Missio Dei? Missio Dei é um termo do latim que significa a missão de Deus, a missão de Deus. A liderança e a missão de Deus, segundo Mateus 28, versículo 19 a 20, é uma liderança que ensina as pessoas a guardarem tudo quanto Jesus nos mandou e nos ensinou. O que tem a ver liderança com a missão? Liderança com a missão tem tudo a ver, porque todos nós somos chamados para levar pessoas a se submeterem ao senhorio de Jesus Cristo. E isso implica em servir essas pessoas. Isso implica em ensinar elas a guardar as coisas que o Senhor nos mandou e nos ensinou, não é? Então, liderança e missão são duas coisas juntas, uma parte da outra, não é? Porque a nossa missão como crente, todo crente tem a missão de levar as pessoas a se submeter ao senhorio de Jesus Cristo. Foi isso que ele declarou em Mateus 28, versículos 19 a 20. Que deveríamos batizar as pessoas ensinando-as a guardar, a obedecer tudo quanto ele tem nos ensinado. Então nós vemos aí líderes por cima e pessoas por baixo. Esse é o exemplo do mundo, é a pirâmide do mundo. Essa pirâmide negra aí que você está vendo na tela, não é? Líderes em cima, no topo, lá em cima, com cargos, com privilégios, com recursos, com status e tudo mais. Pessoas em cima e líderes embaixo, liderança no estilo de Jesus. Jesus simplesmente inverteu a pirâmide. Foi isso que ele fez, inverteu a pirâmide. Então nós hoje buscamos praticar, nesses mais de 5 anos, trabalhando com líderes de células, nós buscamos praticar e praticamos a liderança serva. E que assim seja com você que hoje se propõe a ser líder de célula. Então, nós precisamos, para esse estilo de liderança, na página 54 você vai ver, nós precisamos de alguns requisitos básicos do líder. E nós vamos encontrar esses requisitos na Bíblia, é claro, na palavra de Deus. E 1 Timóteo, que é um texto não muito ensinado, não muito ministrado, exceto em seminários, às vezes teológicos, esse texto de 1 Timóteo, ele fala para a gente sobre 3 grandes áreas da liderança. Ele nos fala sobre a área da maturidade, de relacionamentos e desempenho ou produtividade. Então, numa liderança, um líder de célula ou um pastor, ele precisa
trabalhar bem estas três áreas. Ele não apenas deve ser maduro, porque a Bíblia fala para nós não colocarmos em posição de liderança neófitos na fé. Ele não necessita apenas ser maduro, né? Não é suficiente, melhor dizendo. Ele precisa ter bons relacionamentos e ele precisa produzir resultados naquilo que foi proposto para a sua área de ministério, no caso na célula, multiplicar, cuidar, edificar da vida dos líderes de células e também multiplicar a sua célula. Então isso é muito importante. E é óbvio, né, que para ser digno de confiança tem que mostrar caráter, autoridade interna. O líder de célula não vai ter confiança dos seus liderados na célula só por impor, por colocar, ou mesmo por conhecer muito sobre células, sobre as lições que vão ser ministradas. Ele vai colocar confiança, ele vai gerar confiança, não é? Se ele de fato tiver autoridade interna, relacionar-se com Deus, tiver caráter, se o fruto do Espírito de Deus estiver sendo desenvolvido na vida dele. Isso é fundamental. Nós vamos então ver um pouco mais em detalhe sobre essas três grandes áreas que você precisa, não só para a célula, mas para a sua vida, né? Você precisa crescer nelas. Então, primeiramente, se nós lemos 1 Timóteo, né, nós vamos encontrar estas palavras, né? E essas palavras, elas designam a maturidade do líder, né? Ter um caráter formado, estruturado. Essas palavras são... dizem que o líder tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, ele tem que ser temperante, sóbrio, modesto, não dado ao vinho, né, ou a substância tóxica, né, não avarento, não tem ganância, não tem amor ao dinheiro. Né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não neófito, não pode ser novo na fé. Respeitável, ele tem respeito dos seus vizinhos, das pessoas de fora, né? Homem de uma só palavra, consciência limpa, fiéis em tudo. Então, estas palavras, elas caem na categoria de maturidade. Vamos ver a próxima categoria, relacionamento. Lá diz também que ele deve ser hospitaleiro, não violento, cordato, inimigo de contendas, governe bem a sua casa, dê bom testemunho, não maldizente. E por último, nós vamos ver as palavras que descrevem desempenho, ou seja, produtividade. Deus nos chamou também para produzir, para multiplicar, para frutificar. Na verdade, Jesus disse, outros dias estivemos estudando sobre o discipulado, Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós dessemos fruto, né? Quando nós damos fruto, nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. Não apenas por permanecer nele e permanecer na palavra dele, mas porque damos fruto. Quando damos fruto, nós glorificamos a Deus, né? E em João, capítulo 15, versículo 8, fala: nisto é glorificado meu Pai que está nos céus, que deis muito fruto e sejais conhecidos como os meus discípulos. Todo o texto de João 15 ensina isso. Então o desempenho, a produtividade, ela é fundamental dentro daquilo que é proposto para o líder de célula. E ali nós temos as palavras supervisão, obra, apto para ensinar, governe bem, né? Não no caso, não a casa, mas governe bem na liderança, a célula, os trabalhos, homens experimentados e aqueles que servem bem. Então essas palavras designam o desempenho. Então, só para a gente rever aí, maturidade, relacionamento e desempenho. Bom, nós vamos agora ter uma visão panorâmica sobre alguns, né, desses princípios que devem reger a nossa conduta como líderes de célula. Esses princípios, né, essas verdades, essas palavras, são expectativas do Espírito Santo para cada líder. Todo líder, todo crente, na verdade, né, precisa crescer nessas áreas. E eu vou citar novamente elas para que elas possam ficar guardadas no seu coração, para que você possa fazer uma avaliação agora, nesse momento, de como você está crescendo nessas áreas. Então eu vou citá-las pausadamente. Não vou tomar tempo hoje para explicar algumas dessas áreas. Também são de simples explicação. E se você tiver necessidade de um maior entendimento,
você pode entrar em contato conosco, com o seu líder de célula, com o seu coordenador, com o seu pastor, para ele lhe explicar melhor se você tiver dúvida. Mas eu gostaria que esses últimos minutos da aula servissem como reflexão. Como você está crescendo na área de liderança, no seu caráter, na sua conduta? Você está permitindo o Espírito Santo desenvolver essas qualidades de líderes, né, de líder na sua vida? Você tem sido irrepreensível, marido de uma só mulher, ou vice-versa, temperante, sóbrio, modesto, respeitável e equilibrado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado a vinho ou qualquer outra substância tóxica, ou simplesmente entregue a qualquer tipo de bebida, né? Bebedice, não violento ou contencioso, né? Não violento ou contencioso, não violento, não só fisicamente, mas com palavras, com atitudes. Tem sido gentil, sincero diante de Deus, diante dos homens. Está livre do amor ao dinheiro, ou seja, você não é avarento. Você governa bem a sua própria casa. A Bíblia diz que se alguém não governa bem a sua própria casa, como vai governar a casa de Deus? Como vai governar a célula? E não seja novo na fé. Se você está fazendo o treinamento de líderes de célula, é porque você já tem alguns meses de convertido e nós permitimos que você faça. Mas você precisa continuar crescendo na fé, não só na teoria, em ouvir mensagens, mas na prática da fé. Isso é fundamental para ser um bom líder. E isso é um teste preliminar do seu caráter. É muito importante. 16. Tem bom testemunho, boa reputação do público. Como os seus vizinhos te conhecem? Seus colegas de trabalho, seus colegas de aula, as pessoas que andam com você, as pessoas que se divertem com você, as pessoas que vão à academia com você, que caminham com você. Qual é o seu testemunho? Que testemunho você tem dado para as pessoas? Homem ou mulher de uma só palavra. Sim, sim, não, não. O que passar disso provém do diabo. Então que você seja homem de uma só palavra. Aprenda o poder da palavra não. Aprenda a dizer não, não é? E não fique no meio, não faça politicagem com as pessoas, né? Seja homem de uma só palavra. Obviamente reconhecendo que você pode falhar, que você pode voltar atrás, mas seja homem de uma só palavra. Consciência pura diante de si mesmo, diante de Deus e diante do povo. Não é só diante de Deus, é diante de si mesmo e diante das pessoas também. Não é? 19. Não maldizente, não fofoqueiro, não fica levando conversa para outras pessoas, que não tem nada a ver com as outras pessoas. Fiel, né? Que ama o que é bom. Então, esses são alguns pontos que a gente considera como necessários para que a pessoa se torne um bom líder. Você vai levar uma vida toda para desenvolver, para crescer, para exercer excelência neles. Nunca perca eles de vista, porque eles falam sobre o seu caráter. Eles falam sobre o caráter de Cristo. Jesus foi assim. Não é? Fala sobre o caráter de Cristo. E eles são fundamentais para que você possa exercer liderança e crescer como líder. Né? Peça ao Espírito Santo para lhe ajudar nesse conhecimento. Então, que Deus abençoe e até a próxima aula nossa microaula. A próxima microaula nós estaremos prosseguindo com o estudo da liderança. Nesse momento, feche os seus olhos, nós vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos e vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sermos líderes servos. Pai, em nome de Jesus, nós bendizemos o Teu nome, nós te agradecemos pela oportunidade de nós termos nascido de novo, ó Pai. Nós cremos e apropriamos, ó Pai, do fato e da verdade de que nós somos uma nova criatura, nós temos uma nova natureza. E nós queremos, Deus, hoje e sempre aprender, Deus, que essa nova natureza é uma natureza de servo, porque a natureza de Cristo é a natureza serva. Senhor, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós podermos servir os irmãos
com esse ensino, servimos os irmãos através da oração, servimos os irmãos com os exemplos, ó Pai, de liderança. E ajuda-nos a crescer, Pai, e a potencializar e a multiplicar a liderança serva nas nossas células, no nosso trabalho, na nossa família e em todos os lugares. Nós oramos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. E até a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe.